Olá, eu sou Lilian Prima Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Rafael Incal, conselheiro consultivo e consultor de startups aceleradas pelo Shark Tank Brasil. Rafael é autor do livro Baseado em Dados, matemático pela USP e especialista em decisões estratégicas com foco em dados. Com projetos implementados em 5 países e vivência multicultural em mais de 45 nações. Ele une visão global, experiência executiva e ciência para impulsionar negócios de alto impacto. Olha que currículo incrível. Rafael, prazer te receber aqui, muito obrigada. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa para a gente movimentar esse ecossistema, porque é isso que você faz, né? Você é uma pessoa que movimenta esse ecossistema. Obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, Lilian. Eu acho muito legal poder estar falando de tanta coisa que eu gosto, né? De empreender, de colocar novos projetos, startups, conselho de empresas. Vai ser um prazer aqui a gente bater esse papo. Legal. E eu acho interessante essa sinergia, né? Porque são temas que eu acabo estando envolvida e eu gosto de ouvir, porque eu acho que a gente vai aprendendo um com o outro e essa troca do ecossistema é uma coisa muito válida, né? E você tem essa trajetória impressionante como conselheiro, estrategista. Eu queria que você contasse como é que você começou essa jornada e o que te levou a fazer essa conexão com dados, estratégia e negócios. Porque todo mundo tem uma história, tem como começou ali, que as pessoas acham, foi fácil. Não, mas conta a sua história que as pessoas vão entender que nada é por acaso. Nada é por acaso. E tem uma frase do Steve Jobs que ele diz que os pontos só se ligam olhando para trás, né? E aí tudo faz sentido. Mas eu fui aluno de escola pública e desde a minha primeira série até a universidade acabei fazendo USP, me formei em matemática e dando aula. Então eu tive uma vida paralela entre as salas de aula e o empreendedorismo. Eu comecei a empreender por volta de 2006. Meu primeiro empreendimento foi um hotel de cachorros. E aí depois de um tempo eu continuei dando aula, mas aquilo foi ficando cansativo. Era sempre a mesma coisa na sala de aula e no empreendedorismo era sempre uma novidade. Aí chegou um determinado momento que eu larguei minha vida acadêmica, um mestrado que eu estava fazendo, uma segunda graduação, e fui empreender. Joguei um all-in aí, fui empreender, e para tornar a coisa mais interessante, eu fui empreender do outro lado do mundo, na Tailândia. Fui morar na Tailândia. Olha que interessante. Morei lá por quase um ano e morei em algumas outras partes do mundo, vivendo uma vida de empreendedor e nômade ao mesmo tempo. Nossa, como é que é empreender na Tailândia, ou seja, um empreendedor imigrante, como é que foi isso? Foi bem legal, na verdade foi uma escolha pensada, porque a Tailândia, naquela época principalmente, era um polo de nômades digitais. Então, pessoas de todo o mundo e empreendedores digitais iam para lá, porque você tinha um câmbio baixo, uma internet de alta qualidade e um polo ali onde você conhecia empreendedores do mundo todo. Então, para mim, foi impressionante. Eu digo que estar na Ásia, pelo menos eu tive aquela sensação, é como se você estivesse um pouco no futuro. Não só metaforicamente, mas na realidade, né? A Ásia está 12 horas, 13 horas para frente e muitas tecnologias que eu via lá no ano de 2015, 2016, acabaram chegando aqui depois. Então, é muito interessante colher esses aprendizados de algumas partes do mundo. E foi isso que eu fui fazendo. E eu acho interessante, porque eu também tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício e também conheci o ecossistema de startups de Israel. E você vê uma mudança de mentalidade quando você volta, porque você vem com um mindset diferente, né? Uma mentalidade diferente, porque você vivencia outras culturas e como as pessoas veem o empreendedorismo de forma diferente. E você acredita também na colaboração? Eu via muita colaboração nesse ecossistema. Eu não via aquela coisa, não, eu não vou te contar a minha ideia, senão você vai copiar. Não, eu via como é que posso te contar essa ideia e como é que a gente pode contribuir juntos? Ou como é que a gente pode, o que dica você pode me trazer para essa ideia? Eu via muito mais isso. Era assim também no aspecto da Tailândia? Como é que funcionava? Eu sinto... A colaboração faz parte da minha vida inteira, na verdade. Eu acho que não se constrói nada grande sozinho. Eu tenho minha formação científica e se você for olhar todos os feitos científicos, às vezes eles demoram séculos para serem construídos. Não é só por uma pessoa. E lá eu achava muito bacana
E como eu falei, era o ano de 2015, 2016, eu me lembro, na época de estar fazendo Periscope, que era uma rede social que tinha na época, e eu falando aqui para os brasileiros o que era um coworking, explicando, olha, aqui na Ásia funciona assim, as pessoas vêm tomar café, enfim, eu estava realmente no futuro, várias coisas que eu via lá, depois de um tempo começaram a pegar aqui, coisas positivas e até algumas não positivas assim, vou dar um exemplo. Eu lembro, na mesma época na Tailândia, de eu comentar com amigos brasileiros o seguinte, aqui é impressionante, as pessoas vão para um bar e elas não conversam entre si. Tem 4 pessoas na mesma mesa e cada uma está olhando para o seu celular. Isso para mim era um absurdo naquela época. Isso é uma coisa que a gente trouxe para cá. Hoje, se você olhar num bar, você vai ver isso acontecendo. Nas escolas, os Nas jovens escolas. conversando cada um no WhatsApp, tá um do lado do outro. E é muito louco, porque ao mesmo tempo que você tem essa colaboração entre os empreendedores, você tem que tomar cuidado com esse digital que acaba isolando cada um em si, né? Ai, que bom. É interessante ouvir essa sua visão, né? Uma visão que a colaboração ela é importante, mas também cuidado com o digital. Então, cuidado com o digital. Use de forma positiva, mas nunca esqueça do ser humano que está ao seu lado. Por isso que a gente vê muitas empresas trabalhando de forma híbrida, ou até mesmo muitas empresas trazendo os funcionários de volta para o ambiente corporativo, porque lidar com pessoas é muito importante. Eu acho que ter o feeling ali, eu acredito em energia, eu acredito das pessoas ali, de eu te olhar no olho, de eu saber como é que você está, e ter uma conversa lado a lado, uma contribuição lado a lado. Eu acredito muito nisso. Claro que o digital, ele tirou barreiras. Se eu precisar conversar com alguém lá na China, hoje eu consigo conversar de forma digital. Então, tentar entender e fazer essa mescla de forma positiva, mas nunca esquecer das pessoas. Eu sempre digo que negócios se fazem com pessoas. O relacionamento ele é muito importante. Porque no final da história, a gente está focado em ter o resultado, mas algo que seja bom de um lado e para o outro também, né, Rafa? Perfeito. E quando a gente está falando em inovação, a gente percebe que as empresas elas estão pivotando o tempo todo para se adequar ao mercado. Ou seja, se você tiver pela ideia e não pela pessoa, essa ideia vai embora muito rápido. Se você tiver com a pessoa certa, você vai conseguir ir pivotando e crescendo junto com esse cara. Excelente. Trazendo esse ponto que você trouxe aqui, justamente das empresas, você hoje está impactando diversas startups que passaram pelo Shark Tank Brasil, e você está ajudando na expansão delas, né? Quais foram os momentos assim, mais marcantes dessa atuação na prática? Como é que você faz? Você dá conselhos? Como é que funciona essa ação com as startups? Bom, vamos lá. Eu fui convidado pela Carol Pfeiffer, que é uma das Sharks. Uma Ela querida. fundou a Dinastia, nossa amiga, né? Ela fundou a Dinastia, que é uma aceleradora para quem sai do programa. E eu sou conselheiro da aceleradora e acabo ficando amigo mesmo, não tem outra palavra, dos empreendedores. Empreendedor, como a gente já falou, tem muito essa conexão. E eu acho muito bacana, porque a relação que eu tenho com as pessoas é muito além de como vai a sua última linha do mês. É mais de, como está seu filho, como estão os projetos, o que você está pensando, o que você está sonhando. Então, para mim, isso é o mais legal. De novo, volta no CPF. Porque eu acho que o valor de você como CPF é o que vai impactar o valor de você como CNPJ. Então, tem sim, claro, esse lado de estratégia, vamos fazer ganhar dinheiro, vamos melhorar a última linha. Sim, mas são as pessoas que estão gerando esse resultado. Então, para mim, é sempre pessoas. Então, quando eu penso em resultado, é muito mais ver o sorriso da pessoa no final do projeto sendo realizado do que, às vezes, ter multiplicado por 2 ou 3. Eu acho que isso é consequência. Perfeito. Então, as pessoas têm que investir no CPF para depois investirem no CNPJ, né? Ou se já investiu no CNPJ, garanta que o seu CPF esteja bom para o seu CNPJ conseguir crescer cada vez mais e mais maduro, né? Mais firme, né? Como a gente diz, firmado na rocha, né? Porque você vai estar mais seguro com o que você estiver fazendo se você estiver bem com você. Ah, com certeza, porque o empreendedorismo, ele inevitavelmente vai te trazer dores, dificuldades, problemas. Isso é verdade. E por que eu tô falando? Eu falei 3 palavras, as 3 são ruins. Mas por quê? Porque são as palavras ruins que nos trazem para baixo, né? Se eu te falar que vai te trazer escala, previsibilidade, sucesso, viagens, isso também é verdade. As 2 coisas são verdades. Só que uma te leva para cima, a outra te leva para baixo. Quando você está para cima, você já está em cima. Você não tem muito com o que se preocupar. Mas a sua saúde mental, quando bate as coisas que te puxa para baixo, é isso que vai fazer a diferença para você voltar e continuar.
Eu acho que empreender é sobre continuar. É o keep walking para mim. Continue caminhando. Eu também acredito muito nisso. Eu acredito no lifelong learning, ou seja, a todo momento você está buscando aprender coisas novas, se desenvolver, é aquele aprendizado contínuo. E aí eu trago um outro assunto aqui, Rafa. Você teve uma vivência aqui multinacional, com cerca de 45 países, que mudou a sua forma de pensar nos negócios, né? Me conta como é que foi como é que isso influenciou a sua visão? Você contou da Tailândia, mas tem muito mais. E como é que você orienta as empresas? Você vai trazendo bagagens que você desenvolveu em outras nações? Me conta um pouco, porque eu quero saber coisas diferentes. Alguma coisa que você aprendeu num local totalmente aleatório, que, por exemplo, você traz como mensagem para as empresas? Voltando à Tailândia, eu vou pensar em algum outro exemplo, mas voltando à Tailândia, apesar de todo esse ecossistema internacional, tecnologias, Wi-Fi, tudo de última geração, o que mais me impactou lá foi como as pessoas tratam as pessoas. É impressionante quando você entra em qualquer café na Tailândia, o jeito de dar bom dia dos caras. Como é o jeito? É o Swarika! Eles já dão... É essa pegada. Olha, eu gostei. Repete. Como é que é? Swarika! Swarika, mas animado. Exato. E uma coisa que eu gosto é ter um contraponto entre o que é a verdade. Porque eu, como matemático, a gente tem a verdade absoluta. Então eu sempre tive um pouco na minha cabeça de que a verdade existe. Mas quando a gente passa para o lado humano, a gente vê que o que a gente tem como verdade é só a nossa verdade. Então quando você, por exemplo, quando eu fui para a China, eu vejo mais de 1 bilhão de pessoas que têm crenças, culturas e ensinamentos completamente diferentes do meu. E não tem como eu falar que 1,5 bilhão de pessoas estão erradas e que o meu jeito de pensar, a minha forma de fazer as coisas é a certa. E aí o que eu paro e penso? Não é o que é o certo e o que é o errado. É a minha forma de fazer, é a forma dele de fazer. Então, quando eu vou conversar com um empreendedor, eu tento sim trazer a minha experiência, a minha opinião, mas não a minha verdade. Eu acho que quem sempre entende mais do negócio é o empreendedor. Sim, tem que ser empreendedor. Né? Porque eu acho que muitas vezes essa questão de conselho, de dica, às vezes parece uma pílula mágica. Então, eu vou te pagar X mil reais, eu sento com você por 5 minutos e te dou o grande insight da sua vida. Não é assim que funciona. Eu acho que o que funciona são os conselhos aí que você ouve. Eu acho que a escutativa é muito importante. Ouve o que o empreendedor está te trazendo. Só compreendendo que você vai conseguir devolver valor para ele. Eu concordo. Inclusive, eu sou conselheira também, lidero o conselho de instituto, atuo com conselho de startup e já atuei também com conselho de fundos de investimento. E eu acho que o ponto é exatamente esse, né? Você dá o direcionamento, mas quem tem que tomar a decisão é o CEO ali. Quem tem que dizer que o que está certo, se é o que faz sentido para aquele negócio dele, é ele, é o founder da startup, é aquele que está dentro da operação. E ele tem que entender se faz sentido a nossa orientação. Porque quem está no dia a dia do negócio são eles. Óbvio que a gente está ali para trazer uma visão muito mais estratégica, porque a gente não está na operação. Então, a gente olha de uma forma macro. Então, a gente pega pontos que são relevantes, que são importantes e pontua. E aí vai caber ao fundador realmente, o CEO, tomar a decisão se ele vai por aquela linha ou não. Porque senão a gente acaba, como o Rafa bem colocou, entrando no negócio, entrando na operação, entrando na execução, e não é o nosso papel. E aí pode dar errado, muitas vezes. E esse não é o papel do conselheiro. Só um complemento. Às vezes a gente vê grandes atletas, né? E você percebe que o grande atleta, ele sempre tem um técnico. Sim. Só que o técnico não consegue fazer o que o atleta faz. Exatamente. Porque o papel dele é ser o técnico, não é ser o atleta. Não, ser o atleta. Então, não queira ser o atleta se você é conselheiro dentro da startup, né? Mais ou menos. É isso. E a mesma coisa o investidor. Porque o investidor também tem que ter esse cuidado. Não dá para você ficar entrando dentro da operação, senão você complica ali muito a situação do seu do founder que está tocando aquele negócio. E acaba ficando mais difícil até daquela startup acabar tracionando e ele ficando confuso. Então, o direcionamento é muito importante. Bom, Rafa, agora a gente vai fazer uma pausa, mas já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso.
Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Rafael, você tem um livro que é baseado em dados. Como é que as empresas podem se beneficiar desse livro? Qual que foi a sua ideia, né, da criação desse livro? Como é que as empresas podem, com ele, tomar novas decisões? Porque, assim, para mim, dado é fundamental para tudo, né? Mas qual que foi a sua ideia no momento da criação? Porque dado é dado, entendi. Bom, vamos lá. Eu falei um pouco que eu tinha minha vida nômade, né, durante um tempo. Eu vou entrar um pouco na vida pessoal, mas eu vou chegar no livro. Durante minha vida nômade, acabei conhecendo minha esposa, fui morar em João Pessoa e depois de um tempo fui morar em Lyon, na França. E lá eu fiz uma especialização em ciência de dados. Eu sou formado em matemática, então eu já lido com dados com número há um tempão. Matemático. E fui empreender e, entre aspas, deixei a matemática um pouco de lado. Mas quando eu fui me especializar na área de dados, foi porque é impossível você não falar de dados hoje em dia, né? E quando eu fiz a minha formação, eu percebi que as pessoas que lidavam com dados eram muito técnicas e os empresários que lidavam com o negócio estavam muito distante dos dados, né?
o técnico muitas vezes não conversa com os negócios. Só que na era dos dados, na era do Big Data, os dados eles estão no coração do negócio, eles não são técnicos. É muito diferente, arruma minha impressora ou meu site caiu, do que lidar com dados, porque dado é estrategicamente ligado às empresas e dado é número. Então eu comecei a usar essa minha formação, essa minha expertise para ajudar os empresários a lidarem melhor com os seus números. Então acho que essa foi a ponte aí que juntou a minha formação e a minha experiência profissional. Foi isso, Rafa? O livro tá para ser lançado ainda. Tá bom. O livro tá para ser lançado, ele está pronto, está impresso e ele vai ser lançado, vai ser o lançamento oficial em julho aqui em São Paulo. Muito bom. Então já tem um spoiler aí, onde esse livro já vai ser lançado e com certeza vai ser um conteúdo para te ajudar a alavancar o negócio da sua empresa, porque eu sempre acredito, quem tem dado tem ouro na mão, porque a forma como você trabalha com os dados, você interpreta os dados, pode fazer a transformação do seu negócio. Aliás, eu acho que é o que faz a transformação, né, Rafa? Porque quando as empresas começam a entender o perfil do cliente, entender quais são as necessidades do cliente, é muito mais fácil você direcionar uma campanha, você fazer realmente uma ação de marketing e direcionar uma venda de uma forma muito mais efetiva. Porque eu não vou vender limão para quem não gosta de limão, eu vou vender laranja se ele gosta de laranja, um exemplo básico. Porque você começa a entender o perfil daquela pessoa. Então, pense bem, você tem dados da sua empresa? O que você está fazendo com eles? E, aliás, também tenha cuidado na coleta dos dados, porque o LGPD, com certeza, você deve comentar no seu livro, que a Lei Geral de Proteção de Dados também tem que ser levada em consideração, porque coletar dados, a coleta tem que ser feita da forma correta e o armazenamento disso também, né, Rafa? Perfeito. Existe todo um ciclo aí no mundo dos dados, onde você coleta a informação da forma certa, onde você processa essa informação, você visualiza essa informação e depois você transforma ela em decisões. Então você tem um ciclo enorme, mas que não tem como escapar. Eu te diria que hoje eu não conheço uma empresa que ficou realmente grande que não tome decisões baseadas em dados. O tempo de decisões baseado em feeling, baseado em experiência, não é que ele acabou. Essas coisas elas continuam sendo importantes. Mas não dá para desperdiçar as informações que vêm, que são o raio-x da empresa. Então, para mim, de novo, é o que encontra. Você encontra a tecnologia, mas ainda tem o fator humano para se somar e melhorar essas decisões. E nada melhor do que você ter um feeling com evidência, né? Eu gosto disso, né? Poxa, eu estava indo por esse caminho, mas espera aí, será que eu tenho certeza? Será que é isso mesmo? Aí, na hora que você valida com uma informação analítica, ali um dado, você fala, opa, eu estava certo. Ou então, muitas vezes, você está indo para uma curva que você está com um feeling e aí o dado vai te trazer uma outra visão que você não tinha percebido. E aí você olha e fala, eu não tinha olhado por dessa forma, eu não tinha percebido isso. E às vezes você está só naquela gana da emoção. Então, tem que tomar cuidado. O empreendedor tem que estar muito alerta com isso, porque o dinheiro vai embora, né? De forma muito rápida. E aonde ele está sendo direcionado, aplicado, sejam até mesmo os investimentos que são feitos dentro do seu negócio. E quando você tem dado, fica muito mais fácil de você tomar a decisão. E aí, Rafa, eu queria que você trouxesse para mim, já que a gente está falando de dados, né? E dados ajudam as decisões a serem mais assertivas. Quais são os principais erros que você observa em empresas que tentam ser mais analíticas, mas não conseguem gerar resultado? Bom, eu vou te trazer um principal, que é o que eu mais vejo. Muitas pessoas vêm atrás de consultoria dizendo o seguinte, eu quero a minha empresa orientada a dados, eu quero dashboards em toda a minha parede e eu quero olhar para gráfico e tomar decisões. E tudo bem com isso. Só que eles precisam entender que a visualização de dados é a última coisa. Antes disso, você vai fazer um monte de coisa chata e que ninguém vê, que é exatamente o que você falou. Você precisa arrumar a coleta dos dados lá atrás, ver se os dados que você está colhendo eles são verdadeiros. Porque se você pegar os dados que você tem hoje, colocar eles numa tela colorida e começar a tomar decisões, sem verificar se esses dados estão falsos, você pode piorar o seu negócio tomando decisões baseadas em dados. Por quê? Porque você está tomando decisões baseadas em dados errados. Então isso é o principal. E por que isso acontece? Porque as pessoas elas querem fazer rápido. Só que esse pré-processamento de dados, ele demora e não deixa a sua parede bonita para você falar que é orientado a dados.
Então, o que eu quero dizer? Muitas pessoas querem dizer que são orientados a dados e não efetivamente serem orientados a dados. Eles querem as TVs com os gráficos coloridos ali, mas eles querem continuar falando, eu que mando. Então, ele não está olhando para os dados. Ele continua no autoritarismo e os dados estão lá jogados. Isso também é um processo cultural, né, Rafa? Que eu acho que de construir. Porque o brasileiro, ele é muito imediatista. Ele quer resolver logo. E ele não está preocupado tanto com a longevidade. E já quando a gente olha, por exemplo, investimento em startup, eu tenho que ter a cultura de que não é imediato nem o retorno. E eu acho que essa mudança de mindset, ela se faz necessária porque eu tenho que estar tratando o dado o tempo todo. Eu vou ter uma base pequena de informação, só que depois eu vou incorporando mais formas de eu capturar mais informações e ali por um período eu vou cuidando daquilo até eu começar a entender que eu tenho uma massa real, uma massa que tem valor, para eu começar uma análise menor. E aí depois disso, eu inferindo aqui no teu conteúdo, mas você vai validando, é só para a gente tentar deixar o mais prático possível para quem está ouvindo a gente. Comece com uma análise menor. E aí conforme essa base vai crescendo, eu vou conseguindo ir crescendo ela também, a minha análise ir crescendo. É isso? É mais ou menos por essa linha? Exato. Muitas vezes a gente ouve Big Data e a gente imagina que é uma coisa mais complicada do mundo. Sendo que, na verdade, a grande maioria das pessoas já toma decisões orientadas a dados. Só que às vezes é um dado que está numa planilha, às vezes é um dado que você lembra. Então a gente já tem a cultura de tomar decisões baseadas em dados. O que a gente precisa fazer? A gente precisa melhorar, aperfeiçoar, ter tempo para isso, mas é cultural. Então, como eu falei, se você está acostumado a tomar decisões baseadas em dados, você vai pegar ferramentas que vão te dar esse subsídio. Mas o grande segredo não é a tecnologia, é a nossa ferramenta, a nossa inteligência natural. Não dá para a gente delegar tudo para a máquina e esquecer do mais importante. E como é que a gente equilibra isso? Porque equilibrar esse cenário de a lógica fria, né, dos números, mas sem perder a agilidade, como é que a gente faz isso? Eu acho que claro que é um desafio, porque é onde você não tem a fórmula pronta. Porque quando você coloca o ser humano, é onde você muda a equação. Então eu acredito que é sim tendo a frieza da ciência, saber olhar os números, mas saber ouvir a experiência da pessoa também. A gente diz, todo mundo diz, né? Os números não mentem. É verdade, eles não mentem, mas eles não contam toda a história. Então eu acho que é por aí. Eu acho que é aí que entra o conselho, Rafa. Porque Perfeito. o conselheiro, ele tem a história dele. A gente tem cara de novinho aqui, mas a gente já batemos perna pra caramba. Pois é, né? tem Muito quilômetro tempo, rodado, tem né? bastante quilômetro rodado. E nacionalmente e mundialmente, literalmente. Verdade. E aí experiências vêm, né? Coisas a gente vai construindo, a gente vai passando, a gente vai vivenciando. E não necessariamente 100% a gente vivenciou, mas a gente conheceu alguém que vivenciou. Ou outra empresa, um outro empresário. Então, na hora que a gente está em conselho, a gente está ali para olhar o macro, analisar o dado, mas trazer essa experiência que o dado muitas vezes não contou a história inteira. Eu, pelo menos, participo dessa forma, eu vejo dessa forma quando eu atuo em conselho. Como é que é com você? Bastante, e a gente precisa tomar cuidado com os dados também, porque os dados eles também podem ser usados de uma forma, não tem outra palavra, mentirosa. Existem recortes que se faz dos dados que você transforma uma história feia numa história bonita. Tem uma frase que diz que se você torturar os dados, eles mostram qualquer verdade. Então é preciso a gente tomar cuidado para a gente não ser tendencioso na nossa análise também. Então a gente precisa acreditar nos dados, mas olhar os recortes que são os verdadeiros e não ficar embelezando, né? Quando se faz um vídeo de vendas, muitas vezes as pessoas pegam todos os pontos positivos, mas esquecem dos negativos. E quando você vai analisar os seus dados, você tem que olhar as coisas que você não quer olhar também, né? Porque às vezes você fala, eu dobrei o meu faturamento, mas você não está dizendo que você triplicou o seu custo. Né? Então, a gente tomar cuidado para a gente não acreditar nos nossos próprios recortes. Isso é muito importante. Inclusive, quando a gente está avaliando startups para investimento, vários KPIs são analisados, né? Qual que é o churn? Às vezes você aumentou seu faturamento, mas você perdeu um monte de cliente. Poxa, minha base não cresceu, mas vários saíram. Se eles saíram, a minha entrega está sendo satisfatória ou não está? O custo de aquisição do cliente, que é o CAC, se estiver muito alto, o seu faturamento pode estar alto, mas você está tendo um custo muito alto,
você não vai ter um lucro muito mais baixo. Então, você não vai ter uma rentabilização que não é tão interessante. Então, tudo isso tem que ser olhado, né? E eu acho que isso também, Rafa, está muito próximo de quem são os founders da startup. Você acredita nisso? Eu sou muito de acreditar neles, em pessoas, de me conectar, de entender quão corretos eles estão ali para fazer o negócio acontecer, quão engajados eles estão. Eu olho muito o founder, o fundador da startup. Se aquela pessoa ela está por aquilo, né? Ela está para fazer acontecer. E a história dela, né? De onde ela veio, o que ela fez. Ela pode ter quebrado em algum momento, mas ela deu a volta por cima, mudou o modelo, pivotou e faz parte. Você olha muito os founders, você que está conectado com as startups que fazem parte do Shark Tank? Eu acho que... Eu acho, mas na verdade, como a gente trabalha com muitas empresas, eu tenho quase uma pesquisa em mãos, né? E eu posso te dizer que o CNPJ ele anda muito em paralelo com o CPF. É impressionante. Quando a gente faz dinâmicas de grupo, do tipo, sei lá, tem que descobrir um objeto na sala. E eu já participei de dinâmicas. As empresas que têm mais resultado são os fundadores mais engajados na dinâmica. Eu sei que é um recorte, é um pouquinho, mas são essas pequenas coisas que mostram o quanto o cara está engajado. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a forma com que você faz uma coisa é a forma com que você faz todas as coisas. E eu percebo muito isso. A pessoa que se leva a sério, ela leva a sério o seu projeto. Eu percebo muito isso. Não consigo desatrelar e falar, eu não gosto desse cara, ou esse cara faz tudo errado, mas ele empreende bem. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E porque no final da história está tudo muito alinhado do que você quer para a sua vida. Por que eu trabalho, né? Por que a gente constrói as coisas? A gente tem um propósito por trás. Seja ter uma vida melhor com a família, viver melhor com os amigos, construir coisas que você deixa um legado. Não é só trabalhar. Na jornada ali, o que você está aproveitando de tudo isso? Então, se você pega uma pessoa que está totalmente desequilibrada no aspecto pessoal, dificilmente ela vai prosperar no profissional. E as pessoas falam, não, mas às vezes está bem de um lado, está ruim de outro, porque ela se dedicou demais a um lado e o outro e não trabalhou justamente o equilíbrio. E assim acontece com as empresas, né? De olhar de forma fria, às vezes só o dado, e não olhar a agilidade, o que tem que ser feito, e de uma forma que equilibre as duas coisas. E eu acho que é o ser humano e o CNPJ são da mesma forma. Muito interessante, Rafa. Eu acho que a gente tem que sempre repensar o que a gente está fazendo e perguntar o para quê. E não simplesmente só o porquê, né? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou nessa jornada da vida? Para que eu estou aqui, né? E isso é muito interessante. Bom, mas essa conversa está muito boa, mas agora a gente vai fazer uma pausa e já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos.
Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Rafa, nós estamos numa conversa aqui muito boa. Você que é muito empreendedor, tem uma visão estratégica, né? Mas olhando para o futuro, quais são as habilidades que são indispensáveis para os empreendedores e líderes que desejam escalar com inteligência? Eu acho que tem que ser estratégico, tem que ter inteligência no que se faz. Como é que você vê? Bom, vamos lá. Eu entendo que hoje o mais importante para uma pessoa é ela aprender a aprender. Porque o mundo ele muda tão rápido que se eu te falar de uma característica, uma hard skill, uma competência que o cara precisa ter, essa competência ela vai ter prazo de validade. O que eu imagino é que a pessoa precisa aprender a aprender e estar sempre ligada no que está rolando o tempo todo. Dentro do seu mercado, indo a eventos, porque você consegue entender as últimas tendências, você consegue se conectar com pessoas. Acredito que isso também não tem prazo de validade. Numa época em que muita gente está trabalhando dentro do quarto, eu provoco as pessoas, vá para eventos, converse com pessoas muito maiores, com resultados muito maiores do que os seus, converse com pessoas com resultados menores também, porque você consegue entender as dores e dificuldades de cada um. E às vezes contribuir? Exato. Eu acho que não é muito só sobre o que eu posso receber, mas o que eu posso doar. Quando você vai para evento, o que você está contribuindo? Né? Quando você vai para um grupo de networking, o que é que eu estou fazendo pelo outro? Eu acho que é muito isso. Servir. É mais do que, poxa, como que eu posso tirar o máximo de proveito desse evento? Mas espera, você só está falando de tirar, né? Como que eu posso dar o máximo para essas pessoas? Então eu acho que é muito sobre isso. Quando você está numa sala de aula, você está aprendendo, mas você pode estar interagindo, você pode estar se comunicando com seus pares. Eu acho que é muito sobre bilateralidade, é sempre as duas coisas. Sabe que eu fui para o Summit da Singularity University. E lá é a universidade que foca em 1 billion people, em todas as soluções. E eu conheci um dos C-Levels de lá e fui entrevistá-lo também. E ele falou justamente sobre isso, né? Com a mentalidade da via de mão dupla. Uma coisa que vai, outra que vem. E se a gente pensa dessa forma, sempre no que a gente está fazendo, é uma contribuição que ela vai crescendo de todos os lados. Na hora que você fala, para frente eu vou aprender com quem já sabe mais do que eu, para trás eu também posso aprender com quem
sabe menos do que eu, porque eu vou acabar contribuindo, na hora que eu estou contribuindo eu acabo aprendendo. E a mesma coisa, porque às vezes aquele que está lá na frente, você pode contribuir de alguma forma com ele, mesmo ele estando acima de você. E você pode aprender muito com ele. Então eu acredito muito nisso, dessas interconexões. Eu sempre falo que conexões geram transformações. Então na hora que você se conecta com as pessoas certas, te ajuda. E muitas vezes a pessoa certa não é aquela que tem mais conhecimento que você. É aquela que às vezes conhece alguém que tem mais conhecimento que você e pode te direcionar para aquele caminho, né? Então, é muito isso. Eu gosto muito da sua colocação. Agora, você já passou por diversos mercados. Qual que é o legado profissional que você deseja deixar para os novos conselheiros e líderes estratégicos? Eu tive desde hotel de cachorro até... Eu adoro essa pauta, eu sou fã de cachorro. Eu tenho uma pet maravilhosa que é a Zara. A Zara, ela faz de tudo. Inclusive, ela tem até coleção de roupinha, porque eu adoro vestir ela e ela super topa tudo. E eu trabalhei na área de turismo também. Meu projeto de turismo acabou durante a pandemia, onde ninguém mais podia viajar. E aí todo mundo trancado dentro de casa. Eu e minha esposa tivemos um projeto de desenvolvimento pessoal, orientando as pessoas a meditarem durante toda a pandemia. Depois eu fui para a área de dados. E na verdade... Olha que oposto, né? Exato. E que na verdade podem estar muito relacionados. Eu acho que sim, totalmente. Muito melhor que eu. E a grande verdade é que todas as áreas em que eu estive e que eu estou hoje como conselheiro são áreas em que me deixavam feliz. Quando eu saí da sala de aula de matemática, eu era feliz. Só que eu não queria mais aquilo. Eu estava cansado de fazer aquela mesma coisa por mais 30 e poucos anos. Então, pelo menos para mim, eu gosto de estar em lugares onde eu estou realizado. Eu não consigo forçar a barra comigo mesmo. Então, o que funciona para mim é estar onde eu estou feliz. Eu acho que isso vai refletir na minha gestão, no meu conselho. Para mim, é isso que me move. E também acreditar que você pode dar mais um passo, né, Rafa? Porque às vezes a gente está ali, que nem você falou da aula, ficou sempre a mesma coisa, né? Que próximo passo eu posso dar? Eu pelo menos olho dessa forma, né? Eu trabalhei por muitos anos numa multinacional. A cada 2 anos eu já sabia que eu ia mudar de área. Eu já estava olhando para onde eu ia, eu sempre fui muito inquieta. Então eu queria sempre pensar no meu próximo passo, né? Você que está em casa, qual que é o seu próximo passo? O que você quer fazer, construir, realizar? E aí podem ser seus sonhos mesmo. Ah, não, mas meu sonho é muito grande, Lilian. Poxa, pega o seu sonho grande, vai quebrando em sonhos menores, vai realizando aos pouquinhos. Quando você vê, você está chegando mais perto do seu sonho grande. Poxa, eu venho de uma região de periferia. Meus pais sempre muito batalhadores. E eu gosto de contar isso, porque eu estava ali com eles, acompanhando com eles. E eles foram me dando educação, muito amor, muito afeto. E eu fui construindo as coisas que eu queria. Só que eu sempre fui muito de sonhar. Sonhar e sonhar, e de pouquinho eu ia lá, ia um pouquinho sonho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Nunca fui com muita sede ao pote. E tem um livro que se chama Quem Mexeu no Meu Queijo, conhece? Sim, claro. E eu gosto desse livro porque o ratinho, ele sentiu o cheiro do queijo, mas o queijo nem existia. E ele estava ali, ó, sentindo o cheiro do queijo, e o queijo nem existia, mas ele estava indo atrás do queijo. Então, muitas vezes, você tem que tentar imaginar o cheiro, sentir o cheiro do queijo, sem você saber sequer se ele existe, e vai mentalizando, vai trabalhando. Eu acho que a meditação é também um meio para você se conhecer, internalizar isso, e buscando para você até alcançar, né? Eu não gosto de desistir de sonhos, eu acho que a gente tem que, de alguma forma, acreditar neles. Você pensa dessa forma? Eu sou um realizador, então eu acho que a minha jornada de muitas vezes ter deixado coisas para trás para viver o novo, para viver o meu sonho, mostra o que eu acredito. Eu sempre fui muito corajoso. Eu lembro quando eu tive a ideia de viajar o mundo, né? Foi numa conversa com um amigo que falando, queria viajar o mundo todo. E parecia uma loucura, só que foi uma loucura que eu levei a sério. E de alguma forma eu fui fazendo aquilo se tornar possível. E eu acho que muitas vezes você tem que acreditar no fim, que depois o meio você constrói. Perfeito. E quando a gente conversa aqui de sonhos, e também das pessoas estarem olhando de uma forma diferente do que a gente quer realizar, a gente tem que também
olhar o nosso caminho, né? Não olhar todo o julgamento durante o processo, né? Eu vejo muito dessa forma. E quando a gente vai ter que tomar decisões? Porque eu acho que também nesse processo, tomar decisões não é muito fácil, né? E cada vez está sendo mais complexo. Como é que a gente mantém a clareza, mantém o foco, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que tem tanta informação, tanto excesso de informação. Você que também vem dos dados, conhece os dados, como é que você faz? Eu acho que antes da gente olhar os dados, principalmente falando em pessoa, a gente tem que entender que dado importa, né? Por exemplo, eu poderia dentro de um negócio pensar que se eu dedicasse mais horas ao meu negócio, ele ia ter mais resultado. Mas para mim hoje, o dado de ter mais horas com a minha filha, ele conta mais. Não é a fórmula matemática. Eu acho que além dos dados o que esses dados significam para você? Quais são os seus valores? O que você não pode ultrapassar para chegar aos seus sonhos? Eu acho que um sonho ele só faz sentido se você não construir ele pisando em cima de ninguém. E também não adianta você colocar o seu sonho lá no topo e você esquecer de aproveitar os passos da montanha. Não é chegar lá, é sobre percorrer. Eu acredito muito, né, na jornada da vida. Como é que você está percorrendo a jornada? Porque tem que ser bom percorrer a jornada. Porque imagina, você está dia a dia, só correndo atrás. Como é que você está correndo? Como é que é a corrida? Você está respirando bem? Você está curtindo a corrida? Você está aproveitando o momento? Óbvio que tem momento que você está cansado, porque cansa o processo de jornada, mas tentar aproveitar ela da melhor forma, eu acho que é o mais importante, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Exato, e nem se haverá o dia de amanhã, Exatamente. Né? Então, eu acho que é isso. Se eu morresse hoje ou amanhã, eu tenho certeza que eu fui atrás dos meus sonhos. Alguns eu realizei, outros não, como qualquer pessoa, mas eu sempre fui uma pessoa que vou atrás. Não sei se eu vou chegar, ninguém sabe, mas eu sei que eu vou partir. Perfeito. E para quem está começando agora, qual conselho você daria para construir uma carreira com base sólida, mais com resultado, mas também com propósito, né? Aproveitando essa jornada? Eu te diria isso, escolha quais são os seus KPIs, quais são os seus indicadores de performance, né? O que você quer dar nota 5, nota 10, o quanto você quer se dedicar, né? Às vezes você quer trabalhar 60 horas por semana por um projeto da sua empresa e tá tudo bem, desde que você tenha essa clareza. Então eu acho que o que falta muito para as pessoas é parar e pensar. Eu acho que a gente está numa sociedade do agir demais. A gente faz tantas coisas que a gente não tem tempo de parar e pensar o que eu estou fazendo. Então, acho que quem está começando agora, começa pensando, não começa agindo. Começa pensando para onde eu quero ir. Excelente. Agora eu vou fazer um bate-bola rápido. Você vai me dizer uma outra palavra em cima da palavra que eu vou te dizer. É Umilma. Umilma. Perfeito. Dados. Segurança. Estratégia. Necessário. Visão global. Me pegou. Tomada de decisão. Viveu tanto globalmente que nem sabe, né, Rafa? Tomada de decisão necessário, ninguém pode decidir por você. Inovação. Tem todo dia. Startups. Um barato, desenha o futuro. Consistência. Chave de sucesso. Legado. Como eu quero que minha filha olhe para mim. Crescimento. Não se faz do dia para noite. Inteligência. Se constrói mais se ouvindo do que se falando. Excelente. Rafael, que conversa maravilhosa. Também eu quero te achei. agradecer. Foi muito bom o nosso papo aqui. E queria te entregar uma lembrança aqui, deixa eu pegar com a produção, dos nossos apoiadores, um presente aqui do LPA e você. Espero Muito que você obrigado. goste. Posso abrir? Claro. Oba! Tem Dux para você se proteger contra germes, bactérias e coronavírus. Perfeito, já uso, já sou cliente. Um copo para você tomar algo refrescante na hora que estiver refletindo sobre alguma startup. Perfeito. Ou até mesmo num conselho, né? Que um copo refrescante é sempre útil. Tem a opção em creme também do Defender. Esse eu ainda não tinha, vou começar a usar Sua também. esposa que vai gostar, tá? Muito obrigado, viu, Lilian? Tem mais um presente aí Opa. pra você. Tem mais, Aliás, gente. esse não é seu, esse é da sua esposa. Ah, esse é pra Renali, meu amor. Ó.
preparado pela Alessandra Moreira. Ela é uma artista, ela é parceira nossa aqui no programa. Que cor maravilhosa. E ela preparou uma peça justamente para ela. Ela olha o perfil da pessoa e teve o cuidado de preparar essa peça para ela. Uau, muito obrigado. A Ama Joias é uma parceira nossa. Muito obrigado. Eu agradeço, Renale agradece Vai também. voltar para casa e deixar a esposa feliz. Eu gosto disso, porque deixar a esposa feliz faz toda a diferença, né? É a família, é a Toda vida. certeza. E acho que isso é importante. Queria que você deixasse suas redes sociais aqui para as pessoas te acompanharem. Perfeito. É @Rafael Incal, com O no final. LinkedIn, Instagram, é muito fácil me achar, meu sobrenome não é muito comum, então colocando lá, a gente vai se manter em contato. Vai ser um prazer receber aí. E se você me viu aqui, manda uma mensagenzinha lá, vi você no LPA e você, vai ser um barato a gente entrar em contato. Excelente. E também acompanhe o nosso programa pelo nosso site www.lpaevocê.com.br, pelo Instagram, @LPAevocê, pelo meu Instagram, @Lili_Primo Albuquerque, e também pelo YouTube, @LPAevocê. Acompanhe também aqui pelo QR Code. Obrigada e nos vemos no próximo episódio.